Boa noite, meu povo. E aí, como vocês estão? Me contem. Vamos conversar hoje, viu? Vamos conversar sobre ímen, vamos conversar sobre virgindade. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida hoje. Mas eu vou arrumar um filtro aqui pra minha cara, porque ninguém merece me ver feia, né? Boa noite. Coisa boa estar com vocês. Muito bom, né? Muito bom estar com vocês. Deixa eu tirar os cílios, porque essa hora da noite, né? Não tem cílio que resista. E aí, meu povo? Sejam todos bem-vindos. Paula, Kelly, Lucy, Ruth, quem mais? Nanda, Manuela, Clésia. Gente, olha, vocês já sabem, né, que tá tendo aí um movimento do Instagram derrubar um monte de conta, né? Derrubar assim, não entregar o conteúdo, vou até mudar minha fala, né? Não entregar o conteúdo que é produzido para vocês, tá? Então, uma forma da gente tentar lidar com isso é vocês se inscreverem aí, pedir para serem notificados com cada publicação, para não perder nada, tá bom? Então, fiquem aqui comigo e se vocês conhecem, ó, se vocês são bondosos comigo, né? Aí tem gente falando assim, Eliane, tá linda sem filtro. Gente, hoje eu vi um negócio tão engraçado no Instagram. Esqueci qual foi o Instagram, acho que foi o Up. Aí ela colocava assim, vou usar filtro mesmo. Porque se você quiser me ver feia, você vem aqui em casa. Aí vocês são bondosos, né? Vocês falam assim, tá linda até sem filtro. Então, gente, é muito bom estar aqui com vocês, né? Muita gente chegou pra mim e falou assim, Eliane, você tá sumida, cadê as lives? Mas é que realmente essa última semana foi bem puxada, porque a gente tá na jornada, né? Então, tem uma galera aí nos 21 dias da jornada e eu tô dando atenção pras meninas, tá? Então, eu vou lá, respondo o WhatsApp, fico lá no computador respondendo as dúvidas delas. Fico ali acompanhando, perguntando sobre os exercícios e eu já tô tendo muita coisa boa, muita gente falando sobre os benefícios aí da jornada. Esses benefícios que envolvem, né, o psicológico, o físico e o espiritual também, porque aqui a gente sempre fala sobre sexualidade com princípios e com valores, vocês sabem disso, né? Hoje a gente vai conversar sobre ímen, tá? Por que eu resolvi fazer essa live? Ontem, vocês acompanharam ontem as publicações que eu coloquei? Me diz aí, quem é que acompanhou as publicações dos stories de ontem? Quem foi que viu aquela coisa toda do ímen e gente falando que Eliane, a primeira vez dói, a primeira vez sangra, como é tudo isso? E surgiu assim muitos questionamentos, né? Muitas perguntas repetitivas sobre o tema, o que demonstra, né, para mim que tenho alma de professora, o que demonstra a necessidade de nós esclarecermos, tá? Mais sobre o tema. Então, ó, para quem é essa live? É para você que quer conhecer mais sobre o corpo humano, para você que tem uma filha, para você que é solteira, para você que tá noiva e tá querendo se preparar aí pro casamento, né? Vivem falando pra mim, Eliane, eu tô noiva e eu quero me preparar pro casamento, me ajuda, faz alguma coisa. E eu sempre digo para vocês que estão namorando, para vocês que são noivos, que vão se casar, eu sempre digo assim, ó, vocês precisam se informar. Vocês precisam preparar a mente e o corpo para o sexo. E eu sei que vocês não me levam a sério, meu povo. Não me levam a sério. Por quê? Porque quando vocês estão nessa fase, vocês acham que só o amor é suficiente. E não é, não é. Então eu vou colocar aqui. Hoje a gente vai conversar, Thalita, sobre ímen. Tudo que vocês sempre quiseram saber sobre o ímen, hoje vocês saberão. E vocês vão ver que dá para falar 1 hora sobre o ímen, para vocês verem quanto assunto tem, tá bom? Então, ó, se você conhece alguém que tá namorando, se você conhece alguém que já disse assim para você, olha, a primeira vez é horrível,
dói pra caramba, é terrível. Você vai pegar agora o raio do aviãozinho aí e vai mandar para essa pessoa que andou te assustando frente à relação sexual. Você vai enviar, tá bom? Esse aviãozinho. Para quem mais que você vai enviar? Para alguém que você sabe que está namorando, para alguém que você sabe que está noiva, para alguém, digamos, para algum rapaz aí que acha que símbolo de virgindade é sangrar, que acha que símbolo de virgindade é a mulher ficar lá se acabando de dor na primeira vez, tá bom? Então, essa live é para mulheres? Sim. Essa live é para homens? Sim. Homens são bem-vindos, tá? Então, se tiver algum homem aí, me dê um oi para eu saber que temos homens aqui também. Por quê? Porque é importante que homens também conheçam mais sobre esse tema, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vão convidar o povo, tá bom? Vão convidar o povo. E aí, eu sei de muita gente que ficou muito preocupado com os stories, né? Então, como que rolou os stories? Para você que não viu. Gente, o movimento aqui no nosso IG, no Eliane Melo Ponto de Destrave, o movimento é intenso lá nos stories, tá? Então, se você costuma olhar tudo que eu publico, não perca os stories, né? Vocês sabem, né, gente? Então, por favor, mandem aí a mensagem. É verdade, Eliane, olha, tô lá nos stories todo dia. Porque todo dia tem informação. Esse é um IG que sim, entrega informação para vocês. Por quê? Porque eu acredito que a informação liberta, tá? Então é importante demais que eu ofereça para vocês informação. Então envia aí essa live pro povo. Vamos chamar esse povo todo para ter informação de qualidade e ser mais feliz sexualmente, tá? Por quê? Porque alguém chegou para mim e perguntou assim, Eliane, como é que eu faço para me preparar para a primeira vez? Porque eu tenho muito medo da primeira vez. E aí eu falei assim para a pessoa, olha, você precisa se informar. Você pode acompanhar aqui o IG, tudo de graça. Você pode comprar meu livro, que tem informação pra caramba para te deixar antenado no seu corpo, antenado no que é a relação sexual de acordo com a vontade de Deus. Você pode comprar a jornada, quando tiver, porque agora não tá tendo, né? Mas você pode comprar a jornada e se preparar sexualmente. Então, a diferença que vai fazer na sua vida é você estar preparada, né? Eu respondi alguma coisa nesse sentido. Então, a preparação faz toda a diferença. Para quê? Para que você tenha uma primeira vez que não precisa ser dolorosa, que não precisa sangrar, que não precisa ser terrível. E por que é importante a gente falar isso, né? Porque existem inúmeros casos, né? É igual mulher que vai parir. Mulher tá grávida, aí chega inúmeros casos de mulher que foi esperar parto normal e morreu o menino, de mulher que não aguentou de tanta dor, ficou 3 dias em trabalho de parto, de mulher... Então, só chega história ruim, gente. E eu fico, às vezes, pensando, por que as pessoas são assim, né? Elas gostam de ficar compartilhando os terrores da vida. Então, ninguém parece que chega pra você, e vocês vão me confirmar aí, vocês que são casadas. Alguém chegou pra você na época que você tava noiva, namorando, e falou assim, gente, relação sexual é tudo de bom. Gente, é maravilhoso, olha, nos primeiros dias vai ter muito ajuste, vocês vão estar se conhecendo, mas depois vai ficar tão bom, porque sexo é assim. Cada vez que vai passando o tempo é para ele ficar melhor, ele vai ficando melhor, tá? Então, será que alguém chega para falar isso? Eu vou chutar aqui, né? E a Aline tá aí confirmando comigo. Eliane, não, o povo não chega para falar isso. O que é que o povo fala? O povo chega e fala assim, vai doer, vai ser terrível, mas olha minha filha, porque só é ruim pra mulher, né? Olha minha filha, seja forte, porque esse é seu papel. Esse é seu papel enquanto mulher. Essas coisas que a gente ouve, gente. E a gente já vai para a relação sexual com muito medo. Porque, olha, aí eu tenho que explicar para vocês que existe um mecanismo normal no nosso corpo, que é assim, ó. Se alguém conta uma história tenebrosa, você vai ter o quê? Medo. É natural. Só que esse medo, como diz respeito ao seu corpo, o que acontece? Esse medo,
ele produz tensão. E essa tensão produz dor. Porque a gente está falando de um pênis que tem que entrar em uma vagina. Mas a gente também está falando de uma vagina que foi idealizada por Deus para receber um pênis, certo? Então, se Deus fez o pênis e se Deus fez a vagina, se Deus preparou a vagina para receber o pênis, então é para dar certo. Só que as pessoas fazem tanto terror que aí acontece o quê? Você fica com medo. Esse medo gera uma tensão, porque você já está ansiosa, você queria muito esse momento, é natural, né? Que você quisesse aquele momento, que você ficasse nervosa pela nudez também, porque imagina, a primeira vez que a pessoa vai te ver nua, como é que vai ser esse negócio? Nunca fiquei pelada na frente de ninguém. Então tem uma ansiedade, e aí você fica com medo, você fica tensa. Essa tensão, ela passa para onde, gente? Passa para o nosso corpo. Para que parte do corpo? Passa para todos os nossos músculos, tá? Inclusive para os músculos da vagina, que é exatamente o assoalho pélvico. Aí o assoalho pélvico, que era para estar assim relaxado, né? Feliz e contente, serelepe, porque vai receber agora um pênis ali. Não, ele vai ficar como? Tenso, tá? Então era para ele estar assim, né? Relaxado. Aí ele vai ficar como? Tenso. Essa tensão vai gerar o quê? Dor. E aí tem inúmeros casos, tem inúmeros casos de mulheres que falam assim, Eliane, foi muito difícil para mim a primeira relação sexual, né? Tem gente que falou aqui nos comentários bem assim, nossa, Eliane, eu fiquei muito assustada quando eu soube de uma história que a mulher demorou 4 dias para conseguir perder a virgindade, né? Então, se você se assustou com essa história, imagine pacientes que eu já atendi, né, em consultório, que estavam casados há 10 anos e nunca tinham tido uma penetração. Por quê? Porque esse mecanismo, né, psicológico foi tão forte, do medo, da tensão e da dor, que realmente produziu muita tensão, produziu muita dor. E o homem, quando tentava penetrar o pênis, a sensação que ele tinha era que ia quebrar o coitado do pênis dele. E aí eles começaram a dar outros jeitos, né? Ter prazer de outras formas, sem a penetração. Mas, claro, gente, que a penetração, ela faz parte da relação sexual, né? É um momento bom. Então, a gente precisa sim preparar essa galerinha aí para ter uma relação sexual feliz. Aí teve outras pessoas que chegaram para mim e falaram bem assim, olha, Eliane, eu acho que é muito importante você falar que dói sim, porque eu casei e doeu. Então, vamos entender uma coisa. Ó, se fosse um fenômeno obrigatório, tá? Então, fiquem aqui comigo. Se a dor, na primeira vez, fosse um fenômeno obrigatório, isso significa, né, é fisiológico, é normal. Se eu falasse aqui pra você assim, ó, é normal, é muito comum, é extremamente incidente que as mulheres sintam dor no parto. Até Deus falou lá, parirás com dor, né? Então, é natural, faz parte do processo a dor. Não é uma coisa simples um menino passar lá embaixo. Dói, certo? Mesmo que você esteja super preparada, que você encare esse momento de uma outra forma, é normal que realmente doa. Agora, vamos pensar na virgindade? Vamos pensar na primeira relação sexual? Quando eu falo da primeira relação sexual, vão existir mulheres que vão dizer assim, nossa, Eliane, a minha primeira vez doeu. E vão existir outras mulheres que falam assim, não, a minha não doeu. Vão existir mulheres que vão falar assim, Eliane, eu sangrei. E vão existir outras mulheres que vão falar assim, eu não sangrei. E aí tem gente aqui, ó, nessa live, não me deixando mentir. E estão falando bem assim, ó. Pra mim, foi tão natural, eu estava com muita vontade e muito relaxada. O psicológico é muito importante. Então, ó, eu tô falando de uma pessoa que estava bem preparada. Porque se você estava excitada... Gente, se naquele momento ali que você está namorando, e é o que eu digo pro povo que está se guardando pro casamento, se naquele momento que você está namorando, que o negócio começa a esquentar e os beijos começam a ficar bom, você fica lubrificada e você está excitada, e aí você vai e foge só da penetração. Se naquele momento ali acontecesse uma penetração, tava tudo bacaninha.
O problema é que quando a gente... Porque ali no namoro, parece que a gente tá sabendo que a penetração não vai acontecer, porque tem um acordo entre vocês. Vocês estão lutando pela castidade, pela santidade. Vocês querem casar virgens, né? Então existe um acordo ali que você sabe que no final não vai acontecer a penetração. Mas parece que o povo vai pra lua de mel, aí as histórias tudo ruim, cai lá na lua de mel, na cabeça do povo. E aí o povo vai e sente dor, né? Como algumas pessoas estão comentando aqui. Eliane, eu senti dor, sangrei e foi... E ainda tá falando assim, ó, foi uma dor deliciosa. E vai ter gente que vai falar assim, eu senti dor e foi terrível, né? Vai ser diferente dessa pessoa aqui. E a outra tá dizendo, ó, doeu, sangrou. Deve ser pelo que falaram mesmo. Psicológico conta muito. E aí tem gente aqui, ó, inúmeras mulheres, eu não sangrei... Minha mãe ainda me fez acreditar, olha só, aí surge essa outra coisa, ó, eu não sangrei, minha mãe duvidou que eu era virgem, né? Por quê? Porque eu não sangrei. Até perguntou pro meu esposo se eu era virgem mesmo. Então, olha o absurdo. As pessoas, socialmente, elas entendem como se o sinal da virgindade fosse você sentir dor e sangrar. Então, esse é o sinal da virgindade, né? E não é, meu povo. Então hoje, nessa live, a gente tá aqui para entender que não é para ser assim. Porque se fosse para ser assim, nós teríamos uma população aí de mulheres enorme, sentindo dor, enorme, sangrando, enorme, sentindo tudo isso. E não é isso que acontece, né? Tem até um estudo que mostra que cerca de 50% das mulheres não sangram e não sentem dor. Então, se 50% dessas mulheres não sangram e não sentem dor, então aquelas outras 50% estavam nervosas, estavam despreparadas, estavam super ansiosas e precisavam, né, talvez ter mais informação, mais conhecimento, tá bom? Então, vamos entender uma coisa. O ímen, tá? Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês, certo? Do ímen. Ai, Senhor, vamos ver aqui se eu acerto esse esquema. Toda vez eu erro, viu? Mas tenham paciência comigo. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês essa figura. Que figura é essa? Tô mostrando pra vocês uma vulva, certo? Dá pra ver todo mundo aí, apesar dos comentários, fiquem tranquilos que dá pra ver, né? Essa aí é uma vulva, ó que linda. Tem aí os grandes lábios, tem aí os pequenos lábios, que hoje em dia, inclusive, eu gosto até da classificação de hoje em dia, porque hoje em dia estão falando assim, ó, os lábios mais internos e os lábios mais externos, tá bom? Então, os lábios internos são esses que estão mais próximozinhos aí da vagina, que é onde entra o pênis, ok? Os lábios externos, esses mais gordinhos, né, que geralmente tem pelos, mas hoje em dia as figuras tudo sem pelo, né, então esse aí, coitado, tá todo depilado, tá bom? Então, onde é que estaria o ímen? Vocês estão vendo nessa figura que bem ali, na entrada da vagina, vão me dando um feedback, tá bom? Aí bem na entrada da vagina tem tipo umas ondinhas assim. Isso aí seria resquícios de ímen. Por quê? Porque provavelmente essa mulherzinha aí que vocês estão vendo, ela já se relaciona sexualmente. E até as mulheres que já se relacionaram sexualmente, meu povo, elas não ficam igual essa figura anatômica, que se abriu a perna, você vê até o útero dela. Não é assim, tá bom? Então relaxe, se tem homem aí, não é assim que vocês vão ver, ok? Então, aí você fala assim, nossa, Eliane, então é assim, né? É assim que eu vou ver? Aí eu vou mostrar uma outra fotinha pra vocês, tá bom? Então, quando a gente olha ali a vulva, aquilo ali é um modelo anatômico pra você saber onde tá grande lábio, onde tá pequeno lábio, onde tá ímen, aqueles resquícios de ímen, que são as ondinhas, pra você saber onde é a uretra. E por que isso é importante? Porque eu conheço casos de homens, de casais, na verdade, né, que não é só o homem. O casal foi pra lua de mel e aí quando chegou lá na lua de mel, o homem achou que tinha que enfiar o pênis no menor buraco e ficou querendo enfiar ali na uretra. E não é na uretra, meu povo, é na vagina, certo? Então, a vagina de uma mulher, ela se modifica na adolescência, ok? Isso é uma informação importante. Por quê? A gente tem que entender
que os homens, eles não têm também quando o homem é bebê, a gente não tem que fazer uma massagenzinha para deixar a cabeça do pênis toda para fora? Se isso não acontecer, se a cabeça do pênis não ficar para fora, a gente tem que ir lá, levar esse menino no médico para fazer uma cirurgia que todo mundo conhece como fimose. Já ouviu falar dessa cirurgia? Por quê? Porque esse menino tinha que estar com... deixa eu mostrar para vocês aqui no modelo. Tinha que estar com a cabeça do pênis exposta. Ele tem um tempo, né? Eu achava que tinha que ficar logo exposta, mas aí na época que o Vitor nasceu, o pediatra disse assim, Eliane, tem até 3 anos, 4 anos para ele ficar com a cabeça do pênis exposta. Então, ó, existe um excesso de pele no pênis, certo? E essa cabeça do pênis, ó, ela precisa estar como? Exposta, tá bom? Então, quando você puxa aqui a pele, a cabeça do pênis fica exposta. Mas vocês já viram como é um pênis de criança? Alguém que tem filho e já viu como que era o pênis do filho? A gente tinha que fazer o quê? Quando eu era mãe, eu fazia isso. Eu ia dar banho no Vitor, eu puxava assim, ó, a pele do pênis. E aí ficava assim. Inicialmente ficou uma partezinha da glande exposta e outra presa, né? Aí aos poucos com a massagem, né, com aquele estímulozinho, a cabeça do pênis foi soltando. Foi assim com vocês também? Então me digam aí se foi assim com vocês. Por quê? Por que que eu tô dizendo isso? Porque tudo que tem no órgão sexual feminino, de alguma forma também tem no masculino, tá? Então, é bem importante falar sobre a sinéquia mesmo. Obrigada, tá? Então, olha só. Então, do mesmo jeito que tem a fimose, né, que pode deixar ali a cabecinha do pênis da criança sem ficar exposto, pode ter a sinéquia. O que é isso? É quando a mãe não vai lá e não faz a limpeza direitinho entre os grandes lábios, entre os pequenos lábios. E aí a criança ela tem uma tendência o canal dela vaginal se fechar. E muitas mulheres precisam passar por um procedimento cirúrgico para que esse canalzinho abra de novo, tá? Às vezes compromete, gente, até a uretra, porque os pequenos lábios, aí depende muito do nível, né? Aí os pequenos lábios chegam a grudar. Por quê? Porque a menininha ali, ela tem um tecidinho que é muito sensível, né? É uma membranazinha tão fininha que ela pode acabar fechando. E tem mãe que tem medo de triscar, medo de limpar, certo? Então, eu queria dizer para vocês que do mesmo jeito que tem essa pelinha que precisa ir soltando no pênis, tá? A gente também tem um negocinho ali ao redor, ali ao redor da vagina, que também é uma pelinha. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá bom? Então, vamos ver aqui se eu acerto de novo, né? Então, olha só que interessante. Eu vou mostrar primeiro o que é mais comum, tá bom? Eu vou mostrar um ímã. Olha só. Vocês estão percebendo nessa imagem? Ó, temos aí pequenos lábios, né? Ou lábios internos. Temos aí a uretra, que é esse buraquinho mais pequenininho. No encontro, né? No encontro aí dos pequenos lábios, a gente tem o clitóris. E aqui nesse buraco que está apontando a seta, a gente tem a vagina, que é o órgão que recebe o pênis, ok? Então, quando vocês olham aí ao redor da vagina, vocês percebem uma diferença em relação à imagem anterior? Aquela imagem anterior é como se ela estivesse mais aberta, né? A vagina e com uns resquícios de ímã. Essa aqui não. Essa aqui a gente vai ver um ímã inteirinho. Por que eu gosto de usar o exemplo de que o ímã é como se fosse a cutícula da vagina? Porque vocês estão vendo aí nessa figura, essa figura, gente, ela representa o tipo de ímã que é mais comum, certo? Eliane, é só esse que existe? Não, eu vou mostrar outros, tá? Mas esse aí que vocês estão vendo é o tipo de ímã mais comum entre todas as mulheres. Por que ele é o mais comum? Ele é o mais comum porque você vê uma luz. O que é essa luz, né? Que eu chamo de luz? Esse buraco que está entrando lá para a vagina, certo? Se vocês não entenderem alguma coisa, vão me falando aí nos comentários, tá bom? Então, ó,
fique tranquila, tá, Andressa, que eu vou mostrar daqui a pouco a outra imagem, beleza? Então, ó, eu quero que vocês observem bem que tem como se fosse uma pelinha, uma membranazinha, que está onde, Eliane? Está na entrada da vagina, certo? Aí, quando a gente olha, você pensa assim, vixe, vai caber um pênis aí, gente? Esse é o tipo de ímã mais comum. Aí você olha assim e fala assim, mas será que vai caber um pênis? Eliane, quando você fala dessa cutícula da vagina, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que essa bordinha que tá aí na vagina, essa bordinha toda, essa membranazinha, ela é como se fosse a nossa cutícula. Isso significa que ela não é inervada e ela também não é vascularizada, certo? Mas é lógico, né, meu povo? Como é que eu volto pra lá? Aqui, parar de compartilhar. Agora, prestem atenção aqui em mim. Então, essa membranazinha que tá ali ao redor da vagina, ela não é vascularizada e ela não é inervada, certo? Então, é como se fosse a nossa cutícula. Eu tô até precisando, ó, fazer a unha. O que a gente faz? A gente não afasta a cutícula tá aqui protegendo a unha. A gente vai lá e afasta a cutícula. Dói afastar a cutícula? Pode doer se já tiver muito tempo que você não faz a unha, se você nunca tiver afastado, se você tiver, por exemplo, num período menstrual aí, perto de menstruar, pode ser que doa um pouquinho. Mas o que vai doer mesmo é a manicure ir lá e tirar um bife. Vai sangrar se a manicure for lá e tirar um bife, certo? Por quê? Porque essa cutícula da nossa unha, ela não é inervada e ela não é vascularizada, certo? Então, por ela não ser inervada e não ser vascularizada, ela existe, ela é real, ok? Ela existe. Então, a cutícula existe, ela é real, mas ela não dói, ela não sangra, certo? Se eu for lá e afastar a cutícula, tanto é que tem um esquema, não tem? Você vai na manicure, você deixa primeiro a sua cutícula amolecendo, certo? Pra que amolece, Eliane? Pra não doer. Você vai lá e afasta ela sem que doa. Não é assim? Então, vamos pensar. Se eu tenho também uma cutícula lá na minha vagina, eu também preciso de preparação para que não doa. Do mesmo jeito que eu preciso de preparação para tirar minha cutícula fora na manicure. O que é a preparação da vagina em relação ao ímen para que a primeira vez não seja desconfortável, não doa? É você dar uma amolecida nesse ímen. Eliane, como é que amolece esse ímen? Sabe como? É só uma forma de dizer, tá, gente? Esse amolecer, ele é metafórico, é uma metáfora, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar estar muito excitadas. Qual é o problema dos casais que vão para a lua de mel? O problema é que eles vão para a lua de mel e eles têm uma pressa para fazer a única coisa que eles não fizeram. E a única coisa que eles não fizeram foi penetrar. Né? Então, verdade seja dita. Aí eles nunca penetraram, aí eles estão doidos para penetrar. E aí esquece que na época do namoro, vocês conversavam, vocês se beijavam, vocês faziam carinho no outro. E agora que vocês estão casados, vocês têm que fazer tudo isso também. Tem que beijar, tem que abraçar, tem que conversar sobre a cerimônia, sobre as coisas que tocaram, porque isso gera conexão, meu povo, conexão. Aí depois que vocês conversaram, beijaram, aí vocês começam a deixar a excitação crescer, tá? Quando a excitação vai crescendo, é como se eu estivesse amolecendo esse ímen, preparando minha vagina. Por quê? Porque eu vou ficar extremamente lubrificada, eu vou ficar desejosa por uma penetração, certo? Vocês entenderam isso, gente? Entenderam? Entenderam? Então tá bom. Olha, então não dá para chegar na lua de mel e ter pressa para penetração. Se você tiver pressa para penetração, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir dor. Você vai sentir incômodo. Outra coisa, se você fica extremamente ansiosa e preocupada, o que vai acontecer? Vai secar tudo lá embaixo. E aí pode surgir dor, pode surgir incômodo também. Por quê? Porque a cutículazinha não foi amolecida, né? Por quê? Porque o ímenzinho não foi bem preparado. Porque, gente, entenda uma coisa. Quando o ímen
Quando você tem a primeira relação sexual, o ímã não some não, tá? Então eu vou mostrar outra figura para vocês. Presta bem atenção aqui em mim. Essa figura aqui, ó, eu gosto muito dela também. Vocês estão vendo aí nessa figura que a diferença entre essa figura e aquela outra? Então, aquela primeira figura, ela era uma figura que mostrava um ímã bem ao redor da vagina ali, né? Fechando, que é o mais comum, certo? Aí agora a gente olha essa outra imagenzinha aí e a gente vai ver o quê? Eu quis dar um zoom na imagem para vocês verem bem, mas o que que essa seta está apontando? Essa seta está apontando aí, ó, fragmentos restantes de ímã. Por quê? O que é isso, Eliane? Porque o ímã, gente, ele não evapora na relação sexual, não? Né? Vamos pensar assim, né? Como é que esse ímã vai evaporar? Puf, não vai evaporar. O que vai acontecer? Você só vai dar uma afastada no ímã, certo? Afasta pra cá, afasta pra lá, afasta aqui também, afasta que eu tô passando. E o pênis vai passar. E aí o que vai acontecer? Vão ficar fragmentos de ímã. Você não vai perder ímã não, gente. Mesmo você tendo se relacionado sexualmente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Médicos não são capazes de olhar uma vagina e dizer essa aqui é virgem, essa aqui não é. Por quê? Porque quase não tem diferença entre uma e outra, tá? Tem mulheres, inclusive, que nunca tiveram ímã na vida. Você olha lá e já tem uma luz bem tranquila, bem aberta, tá bom? Então, gente, ficou claro para vocês que essas ondinhas, prestem bem atenção aí, e tá atrapalhando, é? Deixa eu desativar então o comentário para vocês poderem ver direito. Então, vocês estão vendo que essas ondinhas aí, ao redor da vagina, elas são o quê? Elas são fragmentos de ímã. Elas são isso, tá bom? Fragmentos de ímã, beleza? Então, o ímã, Eliane, ele evapora? Não, ele não evapora. Eliane, então o que acontece com o ímã? O ímã, ele vai sendo afastado para a passagem do pênis, e aí vocês vão ver que ele não vai ficar mais aquela coisinha redondinha que vocês viram na outra figura. Vai ficar o quê? Uns fragmentos. Por quê? É como se houvesse pequenas rupturas, tá? Ele era anular, ok? E aí ele foi tendo pequenas rupturas nele. Só que ele não é inervado e ele não é vascularizado. Mas igual a cutícula, o que acontece? A cutícula, se você cortar demais, você chega no seu dedo, porque ela está grudada no dedo. Então, o que acontece com o ímã? O ímã, ele está grudado na vagina, tá? Na parede vaginal, logo no introito vaginal, que é a entrada da vagina. Então, o que pode acontecer? Se essa penetração, ela é rápida demais, ou até mesmo o movimento, às vezes, gente, o marido, ele foi lá todo jeitosinho, todo cuidadoso, tá? E mesmo assim, na entrada do pênis, aconteceu o quê? Aconteceu dessas pequenas rupturas chegarem até a parede vaginal, certo? E aí, quando acontece isso, pode acontecer de sangrar. Essa é uma das teorias que as pessoas sempre os cientistas vão sempre explicar, tá bom? Então, por que sangra, Eliane? Porque se essa cutícula, que é o ímã, ela tá grudada aqui direto na vagina e de repente entra com tudo, pode ser que ela se descole abruptamente ali da vagina e gere um sangramento. Isso é diferente, ok? Deixa eu agora ativar. Eu gosto dos comentários, então vou ativar de novo. Vou sair daqui. Então, gente, olha. Isso é diferente de, por exemplo, uma mulher ir para a lua de mel, porque pode acontecer também. Vai para a lua de mel, aí naquela coisa que tem que penetrar, tá tensa pra caramba, o marido vai lá, né, e, ok, força, e às vezes acontece uma fissura. Isso é muito diferente, porque o ímã, ele dá conta, né, de você, é como se fosse essa beirada aqui da minha mão, tá? Ó, tá vendo isso aqui? Imagina que é o ímã, certo? Então, se um pênis entra aqui, ó, dá uma esticada, e beleza, entrou. Só que às vezes acontece das mulheres terem literalmente, ó, uma fissura.
que é como se rasgasse o introito vaginal. E aí é quando a gente vai ouvir histórias, por exemplo, de mulheres que sangraram muito, né? De mulheres que sentiram muita dor, que foi muito incômodo. Então já não seria assim dentro do padrão mais característico, tá bom? Eliane, isso pode acontecer com muitas mulheres? Pode. Né? Esse incômodo, essa dor, essa ansiedade, esse medo da primeira relação sexual. Sabe por quê, gente? Aqui tem inúmeras pessoas, tem inúmeras mulheres. Então, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Durante toda a nossa vida, a gente ouviu que a nossa vagina, que a nossa vulva era o quê? Frágil. Isso foi impregnado nas nossas cabeças. Ela é frágil, ela é frágil, ela é frágil. A gente usava nominho de borboletinha, de florzinha, de neneninha, tudo inha. Por quê? Porque queria passar essa ideia de que é preciosa, é frágil, cuida dela, tá? Nossos pais fizeram na melhor das intenções. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que sua vagina não é frágil não, minha filha. Não é mesmo. Repita pra você aí, ó. Minha vagina não é frágil. Minha vagina não é frágil. Sabe por quê? Porque Deus fez ela para receber um pênis, certo? Deus fez essa sua vagina para passar um bebê. Então, minha filha, entenda que seu corpo foi preparado por Deus para dar conta da relação sexual, tá bom? Beleza, gente? Entenderam até aqui? Então, o tipo de ímã mais comum é aquele que eu mostrei, ok? Depois de uma relação sexual, o ímã não evapora, ele vai ficar ali, os resquícios dele, certo? O que mais que vocês precisam entender? Que existem diferentes tipos de ímã, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, novamente eu vou desativar os comentários para eu poder passar aqui a imagem para vocês. Então, qual é o tipo de ímã mais comum? Esse é o tipo de ímã mais comum, ok? Ele é circularzinho e ele fica ali, de alguma forma, protegendo ali a vagina. Por quê? Porque a função do ímã é proteger a vagina. E a função do ímã é proteger a vagina na primeira infância. A função do ímã nunca foi ser um teste de virgindade, nunca foi para a vida adulta, sempre foi para proteger na infância. Por quê? Porque criança senta em qualquer lugar, criança coloca a mão suja na vagina, porque sua vagina, sua vulva é limpinha, né? Tem 14 micro-organismos, 16 micro-organismos que vivem muito bem lá. Aí você pega sua mão cheia de bactéria, cheia de sujeira e coloca no órgão genital, que você é criança, tá? Então, a função do ímã é primeira infância, beleza? E aí, deixa eu escolher um outro aqui para vocês verem. Então, esse aí que vocês estão vendo é o ímã que é mais comum, certo? Existem outros tipos de ímã, Eliane? Claro que existe. Olha aí. Existem outros tipos de ímã, tá bom? Então, vocês percebem que um desses ímãs que tá aí, ele tá todo cheio de pequenos furinhos, ok? Pequenas perfurações. Ele é um tipo de ímã que é mais raro de acontecer. E geralmente, quando a mulher ela tem esse tipo de ímã, vai ser necessário, por exemplo, ir ali no médico rapidinho, facinho, tranquilinho, e o médico fazer uma aberturazinha. Por quê? Porque ela tá praticamente com... E existem inclusive outros casos, tá? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que foi assim. Ela falou assim, Eliane, meu ímã, ele era completamente fechado, fechava a minha vagina. E aí o que aconteceu? Eu menstruei e fiquei por 2 meses com o sangue represado dentro de mim. E aí eu comecei a passar mal, lógico, né? Começou a passar mal. E aí quando foi no médico, o médico descobriu que o ímã dela estava bem, completamente fechado e a menstruação não estava saindo. Então, sua menstruação sai, né? Então, vou até ativar aqui os comentários para ouvir, né? Para ver as respostinhas de vocês, tá bom? Então, sua menstruação, ela sai? Você vê saindo ali sangue, coágulos, né? Que às vezes a gente olha para uns coágulos e fica, eita ferro, o que é isso aqui? Né? Esse endométrio descamou que foi uma beleza. Então, se o seu sangue, ele sai,
se o seu sangue, né, sai ali uns coágulos, então você já não tem esse ímã que é totalmente fechado. Porque a gente, às vezes, quer ser a minoria, né, gente? Aí eu conheço gente que fala assim, ai, é mesmo, Eliane, esse tipo de ímã aí é a minoria? Então eu acho que eu sou esse, viu? Eu sou esse. Porque a pessoa tá pensando assim, eu acho que eu vou sofrer, eu preciso de um argumento para sofrer. E aí elas querem porque querem que o tipo do ímã delas seja exatamente esse aí, que tá todo fechadinho, tá bom? Então, se o seu sangue sai, que bom, né? Olha só, agora você vai olhar pra menstruação com outros olhos, né? Que bom! Olha só essa menstruação saindo, que beleza! Meu ímã é esburacado, que felicidade, né? Façam assim, na próxima vez que vocês menstruarem, lembrem-se de mim, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é essa outra imagem aí, onde o ímã, né, ele está ao redor da vagina, mas também tem alguma paredezinha aí, ó, no meio dele, certo? Então, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho pro pênis entrar? Pode, gente, mas isso aí é o menor número, tá bom? Então, que fique claro para você que o menor número é esse, certo? Aí tem gente aqui me falando, mas Eliane, eu tenho colegas que dizem que a relação, que o ímã volta e toda relação dói. É mentira, filha. O ímã não é esse negócio que, deixa eu ver, é pra doer agora, te aparecer, né? Agora não é pra doer, deixa eu sumir. Não existe isso não, gente. Isso é mentira, tá bom? Agora, mentira por quê? Porque o povo é desinformado, certo? Então, entendam aqui comigo. Por que essa pessoa vira e fala assim, Afe Maria, parece... Olha, sabe o que está acontecendo comigo? Eu sou um caso raro, porque em mim, o ímã, ele aparece de novo em toda relação sexual, só para doer, só para doer, só para doer. Ele nasce de novo, né? Aí a pessoa diz isso. Aí eu falo assim, o que dói, gente, não é isso aí não, gente. O que dói é você ter os músculos do seu assoalho pélvico tensos. Porque quando os músculos do assoalho pélvico estão tensos, eles vão literalmente fechar essa entrada da vagina. Nossos músculos do prazer, os músculos do assoalho pélvico, eles são tão poderosos que eles podem, fazer o quê? Fechar a vagina. Então, a vagina, que é um órgão ali, né, que comunica o meio externo com o meio interno, sabe o que acontece? É tanta tensão no assoalho pélvico que acontece o quê? Ele vai lá e fecha a vagina. Só que a gente conhece o quê? Ímã é o ímã, né? Aí a gente dá pro ímã toda a responsabilidade. A gente vira pra tudo e fala, é o ímã. Doeu é o ímã. Ai, que bom, ela era virgem, gente, que maravilha, doeu. Gente, vocês entendem que Deus, ele fez um corpo perfeito para os homens, fez um corpo perfeito para a mulher. E a gente não precisa sofrer no sexo não, gente. A gente não precisa sofrer no sexo, tá bom? Mas como é que a gente não vai sofrer, Eliane, se a gente se trabalhar bem? Aí tem um monte de gente... sim, o ímã ser rígido, né? Essa é uma pergunta boa. Eliane, eu ouvi falar que o ímã pode ser rígido, né? Pode, ele pode ser rígido. Então, ao invés de ser essa membranazinha, agora sim, existe muita... A gente precisaria... como é que eu diria? A gente precisaria confirmar se isso realmente tem a ver com um ímã que é mais rígido, como se fosse assim, aquela pelinha ali ao redor, ela é um pouco mais resistente, né? Ou se essa mulher tá tensa, porque existem muitas mulheres, entende? Existem muitas mulheres que estão achando que tem um ímã rígido, mas na verdade o que elas têm rígido é o assoalho pélvico, tá? Por quê? Porque o assoalho pélvico tenso, ele fica, gente, igual... Vocês já sentiram isso? Ó, quando o trapézio tá bem dolorido, o meu, inclusive, gente, tô precisando de uma massagem, viu? Ai, ai. Então, quando eu pego aqui no meu trapézio, eu sinto que ele tá tenso. Eu sinto que ele tá tenso. Né? Por quê? Porque esses dias foram muito puxados pra mim, muita tensão aqui em cima. E aí o meu músculo ficou como? Tenso. Às vezes a gente só de pegar no músculo não dói? Dói, né? Dói, incomoda, né? Então, aí o que a gente vai entender? Lá embaixo, como tem músculos também, vai acontecer a mesma coisa. Então, lá embaixo pode acontecer de nós... Vou tirar aqui os comentários, tá bom? Então, o que pode acontecer lá embaixo?
por nós termos músculos, muitos músculos, aí pode acontecer de você ficar muito tensa. E esse músculo, quando ele fica tempo demais tenso, gera o que, Eliane? Gera dor, né? Às vezes você nem tá em relação sexual, mas existe uma tensão ali, você tá o tempo inteiro tensa, né? E aí tem mulheres que acham que essa tensão tem a ver com força, mas essa tensão não tem a ver com força. Essa tensão tem a ver com o músculo estar sendo ativado demais. A gente, inclusive, vai chamar isso na fisioterapia pélvica de um músculo hiperativo. Então, era para esse músculo estar como? Ativo, saudável. Aí ele tá como? Hiperativo, né? Nervoso, tenso o tempo todo. Isso tem a ver com força? Não tem. Então, quem diz que essas mulheres que têm esse músculo, né, hiperativo, elas estão super fortes lá embaixo? Geralmente, aliás, ao contrário. Geralmente elas estão fraquinhas, coitadas, tá bom? Ok, gente? Beleza? Então, vocês entenderam as coisas aí do ímen, né? Porque essa aula aqui é exatamente pra gente falar sobre o ímen, ok? Aí tem uma pergunta aqui interessante que estão me fazendo, que é assim, Eliane, e o lubrificante na primeira vez? Então, vamos lá. Uma das orientações, né, que a maioria das pessoas dão é o quê? Use um lubrificante na primeira vez. Gente, tem gente que orienta, inclusive, usar anestésico. Agora, pensa aqui comigo. Tudo que você quer na primeira vez não é sentir. Você quer sentir. Você quer sentir um pênis dentro de você. Aí você vai lá e a pessoa fala, olha, usa uma pomadinha anestésica pra você não sentir nada. Você não vai sentir dor, você não vai sentir nada, né? Então, o que eu preciso dizer pra vocês? Muitas vezes o lubrificante ele é bacana, tá? Por quê? Porque como a gente vai estar preocupada, né? Vai estar naquele momento ali que nunca vivenciou. Então seria interessante uma ajuda aí do lubrificante. Pode usar? Pode. Agora, o que a gente precisa entender? Que o nosso corpo, ele tem o potencial de se lubrificar sozinho, ok? E muitas vezes esse lubrificante, ele acaba sendo um recurso que nos impede de estarmos excitadas. Porque, gente, deixa eu dar um recado aqui para os homens. Ó, toda mulher, quando ela fica excitada, tá? Toda mulher, quando ela fica excitada, ela vai ficar como? Ela vai ficar lubrificada, certo? Se essa mulher, ela vai ficar lubrificada, ela também vai ficar lá embaixo, com toda a região ali, inchadinha. Certo? Por quê? Porque chegou muito sangue. Então, lubrificação e a vulva inchadinha na hora do sexo significa excitação. Isso é ótimo, tá? É sinal que tá dando certo, ok? Qual é o problema do raio do lubrificante? O problema é o seguinte, muitas vezes os homens, eles têm muita pressa para penetração. Porque é como se fosse assim, eu já esperei tanto, né? Então agora o meu interesse é a penetração. E eles esquecem dessa preparação para excitação. Como é que vai excitar a mulher? Tocando, beijando, acariciando. Aí você pode ir lá embaixo, pegar na vulva dela. Mas não vai direto pra vulva. Pega primeiro em outros lugares, né? Fala umas coisas bacanas olhando no olho dela. Depois você dá uns beijos. Fala umas coisas no ouvido pra dar uma arrepiada, né? Usa um perfume bom pra ela sentir seu cheiro e já começar a ficar excitada. Então, vai comendo pelas beiradas, tá? Você vai aos poucos, toca aqui, toca acolá, faz um negócio nas costas, pega nas coxas dessa mulher. Então não é pra ir direto pra vulva, porque senão essa mulher vai ter dificuldade pra ficar excitada mesmo, tá bom? Agora, quando essa mulher, ela é bem estimulada, ela vai ficar excitada. E se ela fica excitada, ela vai ter uma resposta corporal. Essa resposta corporal vai ser o que, Eliane? Edema, inchado, vai ficar inchadinha lá embaixo, a vulva inchadinha, e vai ficar também lubrificada, ok? Então, homens, se você pegou lá embaixo, tá tudo murcho, meu filho, tem que excitar essa mulher. Aí, qual é o problema? O homem, ele quer, às vezes, né, claro que os que estão aqui não são assim, mas os homens, às vezes, eles querem fazer o seguinte, dá um beijo, pega no peito, desce pra vulva, penetração. Aí não dá tempo da mulher, coitada, ficar excitada, certo? Então, uma mulher que se relaciona, homens do meu coração, tá? Gravem isso
Tem gente aqui me perguntando por que a primeira vez sangra. Depois você assiste toda a live, que eu acho que vai ser muito melhor, porque já tá bem completinho, eu expliquei tudinho lá no início, tá bom? Então, vamos lá. Homens do meu coração, entendam uma coisa, tá? Você fazer uma penetração nessa mulher que não está excitada equivale a você querer fazer uma penetração de pênis murcho. Agora eu pergunto para os homens que estão aqui. É possível você fazer uma penetração com pênis murcho? Dá, né? Aí tem gente me falando assim, vixe, Eliane, você acabou de descrever o meu marido, né? Aí o que você vai fazer? Você quer que ele entenda o que você está dizendo? Né? O que você está vivendo? Pega uma hora que ele tá com pênis murcho e fala, vamos lá, meu bem, vamos lá, eu quero você dentro de mim. Não, mas você não tá vendo? Aí, ó, você não tá vendo que eu não tô preparado? Não, mas eu quero assim mesmo, bora. Mas não dá com pênis murcho. Aí, tá vendo, meu amor? É exatamente assim que eu me sinto. Quando eu não tô preparada pra penetração, porque você não me tocou, você não me estimulou. E aí você quer fazer uma penetração, tá? Então, ficou claro na cabeça de vocês que penetrar uma mulher sem que ela esteja preparada equivale a um homem fazer sexo com pênis murcho, ou seja, não fazer, não dá, não rola, certo? E os homens estão aqui me ajudando. É impossível, Eliane. Claro que é impossível. Não dá para um homem fazer sexo com pênis murcho. Agora, qual o problema? O problema é que a gente quer fazer um negócio rápido, um negócio que só tem um foco físico. E sexo não foi idealizado para isso, gente. Então, se você tá aqui, ó, esse mundaréu de gente que tá aqui, precisa entender o seguinte: um dos objetivos do sexo é essa coisa física do prazer. Mas o outro objetivo do sexo é conexão emocional. E eu não me canso de falar isso para vocês, tá bom? Então, olha, você precisa ter conexão emocional para que essa coisa física toda role, tá bom? Então, muito bacana, ó, tem aluno meu aqui. Muito bom. Então, gente, ficou claro para você? Ficou claro o quanto que a gente precisa estar bem preparada? Então, a gente, voltando para a questão do lubrificante, muitas vezes esse lubrificante ele é usado porque essa excitação não chega. Então, eu não estou excitando minha mulher como eu deveria estar excitando. Ela também, muitas vezes, tem uma cabeça bloqueada para o prazer. Muitas vezes, ela tem um corpo bloqueado para o prazer. E por mais que o marido faça tudo direitinho, ele acaba ele tá fazendo até direito, mas não tá surtindo o efeito. Por quê? Porque essa mulher tem uma mente bloqueada, travada, tem um corpo travado. É por isso que eu falo tanto aqui pra vocês que a gente precisa destravar, tá bom? Destravar a cabeça de pensamentos equivocados sobre o sexo, destravar o lado espiritual, que a gente pensa que sexo é errado, que sexo é pecado, e destravar o físico, né? Preparar essa mulher bem para esse corpo, né, bem para o momento sexual, tá bom? Outra coisa importante, né? O que deixa a mulher sem lubrificação, Eliane? Além da ansiedade, além da preocupação, além de estar travada, ela também pode ter uma dificuldade de lubrificação em função do anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, ele é um hormônio sintético no seu corpo e no seu corpo nunca vai funcionar exatamente como ele funcionava antes, né? Com o hormônio real, certo? Então, esse hormônio sintético, ele é oferecido, né, através dos anticoncepcionais, seja pílula, seja injeção, seja implante intradérmico, seja adesivo, tudo é hormônio, certo? E vai influenciar nessa resposta sexual. Eliane, influencia na resposta sexual de todas? Não, só da maioria, tá? Só da grande maioria, tá bom? Então, gente, eu espero que essa aula tenha deixado claro para vocês
que é possível sim ter uma relação sexual que seja agradável, ter uma relação sexual que você possa ter prazer, se preparar para essa relação sexual, tendo controle dos seus músculos do assoalho pélvico. Eu vivo dizendo para vocês lerem o livro Conversa Íntima. Por quê? Porque o livro Conversa Íntima, ele vai tratar muito dessas questões sexuais dentro dos nossos princípios, né? Princípios cristãos. E lá vai ter um capítulo só com exercício para que você possa se preparar. Então não adianta também você só ler. Você tem que ler, você tem que refletir sobre o assunto, você tem que buscar na sua cabeça como foi a sua construção sexual, você tem que praticar os exercícios que são propostos para que você vá mais segura para a sua primeira vez, para a sua primeira relação sexual, tá bom? Outro detalhe importante, uma possibilidade, é quando tiver jornada por aqui. Então, quando as inscrições da jornada estiverem abertas, é outra possibilidade. Muita gente me pergunta, Eliane, o conteúdo do livro é o mesmo da jornada? Não, são conteúdos totalmente diferentes, tá? Mas ambos os conteúdos são para preparar vocês. Preparar para quê, Eliane? Para que vocês tenham uma vida sexual mais feliz. Uma vida sexual completa, do jeitinho que Deus planejou. Porque Deus sempre quis que você fosse feliz sexualmente, tá bom? Livro Conversa Íntima não tem em plataforma digital nenhuma, ele é um livro físico. Se você mora fora do país, fica tranquilo que a gente pode enviar, me manda um direct que eu te explico direitinho como fazer. O livro Conversa Íntima, ele é postado toda quarta-feira, tá? E ele é super baratinho, aproveita porque daqui uns dias ele vai aumentar de preço, tá bom? Então, gente, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que tenha sido uma live aí esclarecedora e eu realmente desejo que vocês façam, sabe o quê? Vocês comecem a replicar esses conhecimentos, tá bom? Você vai falar pra amiga que tá pensando coisa errada. Da próxima vez que alguém chegar perto de você e chegar pra você e falar bem assim, ai, se prepara, viu? Porque dói pra caramba, é super ruim. Você fala assim, filha, ó, você faz o seguinte, vai lá e segue a Eliane, tá? Vai lá no elianemelo.destrave, que lá vai ter muito conhecimento bacana pra você. Fala assim, ok? E aí a gente vai divulgando os conteúdos daqui. Aí teve gente que falou bem assim, Eliane, eu vou já conversar com minhas filhas sobre isso. Muito bacana, sim. Vamos levar uma nova educação sexual, tá? Para as nossas meninas, para as nossas adolescentes, para as nossas mulheres que já estão namorando, para as noivas, para as casadas que por tanto tempo, né, carregaram aí um peso tão grande de um marido que virou para ela e falou assim, você nem era virgem, nem sangrou, né? Você nem era virgem, cadê a prova da sua virgindade, né? Então, olha o quanto que essas mulheres sofreram, né, por terem se guardado e ainda terem pessoas que chegavam assim, né, duvidando, a mãe, o marido. Então, o conhecimento, gente, eu sempre digo para vocês, o conhecimento liberta, ok? Liberta. Então, vamos nos libertar, vamos construir novas concepções sobre a vida sexual, porque tudo que a gente precisa é ser feliz sexualmente. E Deus, quando nos idealizou, Ele nos idealizou para a felicidade e não para a dor. Não para as coisas terríveis. E muito bem, viu, Gesiel? Obrigada por me lembrar. Vamos educar os nossos meninos também, claro, isso é importantíssimo. Eu vou educar minha filha sobre o ímen, vou explicar para ela, aí eu vou lá e educo meu filho também. E lembra, viu? Se você está perdido aí na educação sexual dos seus filhos, tem uma coleção inteira aí, Era Uma Vez a Vida, para te ajudar nesse processo, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês, ó. Beijo para vocês, boa noite. É sempre muito gostoso estar com vocês. Estamos de volta toda quinta-feira. Já grava aí, viu? 9 horas da noite é o nosso momento, onde a gente vai estar sempre falando sobre algum assunto interessante aqui do mundo da sexualidade, tá bom? Boa noite para vocês. Foi bom demais estar com vocês.